Olá pessoal, gente, como vocês já sabem, toda quarta-feira eu estou postando uma série com o nosso amigo João de Souza Lima, que é o Acervo João de Souza Lima. A gente postou aí a história do Barra Nova, onde o filho dele, o João Maurício, contou pra gente a história do pai, muita coisa que ele lembrava quando criança e outras que a mãe e o próprio Sandes, que era irmão dele de criação, contou para ele ao longo da vida. Então ele soube muita coisa da história do pai por conta disso, e fragmentos da memória dele da época da infância. E isso foi muito bacana, foi muito interessante. Hoje eu não vou postar a continuação da série do João, vai ser só na próxima quarta. Por quê? Porque, como vocês sabem, eu estou digitalizando esse material. E muita coisa tem que ser corrigida, o som tem que ser ajeitado, enfim, para poder ficar de uma maneira que vocês possam entender direitinho. A maioria de vocês que já me conhece sabe que eu procuro ser o mais imparcial possível. Então, o que é que muita gente comentou? Dizendo que realmente a polícia era terrível e que só quem sofria era o sertanejo e que a família do Barra Nova sofreu, comeu pão que o diabo amassou e etc e tal, e que o sertanejo não tinha muitas opções. Realmente não tinha. Mas a escolha do Barra Nova e do Sandes para virar coiteiro foi uma coisa deles. Eles tinham talvez a opção de recusar o pedido de Lampião para virar coiteiros. A partir do momento que eles aceitaram, pessoal, eles sabiam que eles podiam sofrer sérias consequências com aquilo. Porque se fosse descoberto, como na verdade foi descoberto, não só eles, como os familiares deles, eu sofri muito. Por quê? Porque eles estavam sendo amigos coniventes com foras da lei. Os cangaceiros eram foras da lei. Agora, a maneira que a polícia agiu ou deixou de agir, aí é outra história. Eles agiam errado em fazer com que os familiares sofressem? Claro que agiu errado. Eu nunca defendi o contrário. Mas era a maneira que eles tinham na época de fazer, acontecia aquilo. Muito embora seja uma coisa totalmente absurda, mas o que a gente pode dizer hoje? Era uma realidade da época, então isso é bom que se entenda. Agora que tanto o Barra Nova como o Sandes tiveram a opção de não ser coiteiro, eles também tiveram. Mas eles preferiram aceitar aquele pedido, até com forma, né, de vislumbrar, ganhar alguma coisa com isso, que na verdade os coiteiros, alguns ganharam, claro, e eles optaram. Então foi uma opção de vida deles. Então a gente tem que ter muito cuidado ao tentar analisar esse tipo de coisa. O que vocês puderam observar também é o que o seu João Maurício disse a respeito do pai dele. Quando ele foi questionado, e ele disse que o pai dele teve uma vida errante. Ou seja, o próprio filho reconheceu que o pai teve uma vida errante. Então por aí vocês tiram que foi uma opção, no caso deles, ter escolhido aquela vida. Uma pessoa aqui disse o seguinte: vejo a prova de que Zé Rufino era mercenário. Ele devolveu a foto de Barra Nova para ser entregue ao filho, mas as outras coisas que ele pegou ele não devolveu. Gente, quem falou isso foi a Simone Campos. Gente, é o seguinte, é aquela história, é o espólio de guerra. Os policiais volantes, como a gente sabe, muitos deles iam para aquela vida na esperança de matar um cangaceiro e ficar com o espólio de guerra, porque era um direito deles. Se é um direito errado ou certo, é outra história. Mas na época, o espólio, eles tinham o direito de ficar. Então, a gente que achar hoje que ele devia ter devolvido aquelas coisas, é um pouco assim uma incoerência nossa, até porque aquilo que ele carregava também não pertencia a ele. Aquilo que o Barra Nova carregava pertencia a outros sertanejos tão humildes até como ele, que eles tomaram a pulso, digamos assim. Então é complicado, gente, é complicado, viu? Ô Simone, a gente dizer isso daí porque a gente tem que ver isso por todos os lados e não só por uma ótica. Uma outra pessoa aqui disse que Zé Rufino também foi covarde em ter atirado em Barra Nova. Gente, era uma guerra, pessoal. Era uma guerra, era muito difícil um volante chegar e dizer levante as mãos, como a gente vê em filme. Você está preso. Isso praticamente não acontecia. Quando ele chegava, já era logo atirando. Da mesma forma, os cangaceiros, quando cercavam os volantes,
Vocês acham que eles diziam, pessoal, vocês estão rendidos, levante as mãos que a gente vai pegar suas armas e pronto. Não, metia logo bala, era a realidade. Então a gente não pode querer achar que eles tinham que agir tudo dentro dos conformes, como a nossa opinião hoje quer que seja. Não, eu acho que não é por aí. Bom, eu vou falar também sobre o vídeo do Chiquinho Rodrigues, que eu postei agora na íntegra. Ele antes estava todo fragmentado. E as pessoas ficavam um pouco confusas, pedindo para eu juntar tudo. Enfim, eu juntei e postei. Gente, vamos lá. Primeira coisa, o seu Chiquinho Rodrigues, ele não foi o único a defender a cidade. Não. Outras pessoas também pegaram armas. Seu Chiquinho, ele foi, digamos, privilegiado, se assim podemos dizer, porque ele estava num local onde ele via exatamente quando os cangaceiros iam descendo para entrar em Piranhas. Então, pelo local que ele estava, naquele casarão, ele teve essa visão boa, privilegiada, né, e atingiu o cangaceiro gato. Foi ele que atingiu. Muita gente diz que pode ter sido outra pessoa, tem essa outra história também, mas eu fico com a história do Chiquinho, porque no dia que eu gravei com ele, tinha outras pessoas que estavam no dia do combate e todos disseram que foi ele. Então, por que eu vou dizer o contrário? Outra coisa interessante também, eu conversando esses dias com uma amiga pesquisadora, a Valquíria, ela me fez uma pergunta que depois eu puxei para mim a resposta, como se fosse comigo. Ela disse, Aderbal, por que não existe nenhuma foto, se não me engano, de Amoroso morto? Por que não tem foto dele? O que eu respondi para ela? Valquíria, eu não tenho como lhe dizer o motivo que não tem foto do Amoroso morto, já que teve de outros. O que eu posso dizer? É que na hora o cara não tirou, por isso e aquilo outro. Aí eu puxei para minha história. No dia que a gente gravou com o seu Chiquinho Rodrigues, gente, quem estava lá na mesma local, do mesmo canto quem era a Sila, o Sargento Elias, se eu não me engano, o Josias também estava e outras pessoas de mais idade lá da cidade. E simplesmente eu não gravei com todos eles juntos. Olha que falta, né? Que pecado meu eu não ter gravado com eles todos juntos. Estava todo mundo ali junto. Todo mundo ali junto. E eu não gravei com eles junto, um bate-papo como eu fiz com outros. Hoje, depois que a Valquíria me perguntou isso, eu fiquei pensando, rapaz, como é que eu não gravei? Como é que eu perdi essa oportunidade? Eu não entendo, acontece. Você não ter feito uma coisa daquela, na época eu não me preocupei, mas eu perdi uma grande oportunidade de ter juntado ali várias pessoas que já estavam lá para gravar um grande bate-papo. Assim como eu fiz com outros encontros que eu gravei, que um dia desse eu postei aqui para vocês verem. Então é coisas que acontecem, gente, que não tem como a gente responder. Nesse meu caso, nem eu tenho como responder. Ou seja, daqui a 30, 40, 50 anos, se alguém estiver assistindo esse vídeo e estiver lá eu escrevendo que essas pessoas estavam juntas, aí muita gente vai dizer, é mentira porque ele não gravou, está mentindo, está inventando história. Mas não, eles estavam lá e eu simplesmente não gravei. Acontece, hoje eu lamento muito não ter conseguido gravar isso, como por exemplo, no dia que eu gravei com o Durval, a Sila estava do lado. Vocês veem que de vez em quando o Durval diz, ela não me deixa mentir e tal. Era a Sila que estava ali do lado. E eu não gravei nada dos dois conversando. Pode um negócio desse? Não dá para entender, nem eu entendo como é que eu cometi esse deslize. Uma coisa bem interessante também no depoimento do seu Chiquinho Rodrigues, o que é? Era o medo que ele e a população tinha dos cangaceiros durante a invasão a Piranhas, se eles tivessem chegado, digamos, ao comércio, à rua, como eles diziam na época. Por quê? Porque o armazém do seu Chiquinho Rodrigues tinha munição, ou seja, um barril de pólvora, como se diz. Ele vendia munição, vocês viram ele dizer, que ele só não vendia bala de fuzil. Mas tudo que era de munição ele vendia. E também tinha gasolina, que ele vendia também gasolina. Vendia gasolina para onde? Para alguns motores que ali tinham e para carros e caminhões que vez por outra chegavam ali. Pouca gente sabe, mas o seu Chiquinho Rodrigues, na década de 30, ele tinha um caminhão dele, do armazém dele, que servia também para levar cargas, coisas desse tipo, os vilarejos vizinhos, coisas desse tipo, já que ele era um comerciante lá em Piranhas nos anos 30. Então vocês já imaginaram, gente, se os cangaceiros invadem ou tocam fogo num estabelecimento desse? Então em Piranhas teria sido um desastre total se eles têm chegado lá e se tivesse colocado fogo, como às vezes acontecia, a desgraceira seria grande.
Então o seu Chiquinho, ele até no vídeo, vocês vê ele dizendo, né, da munição que tinha lá, da gasolina e o medo deles de aquilo ter incendiado. Realmente uma coisa terrível. O seu Chiquinho também fala durante o vídeo a primeira vez que ele viu um homem sem chapéu. Isso é uma coisa curiosa. O sertanejo, mais uma vez, a importância do chapéu. E o Barra Nova também foi morto por conta do chapéu, que o chapéu de Lampião ficou lá, eles voltaram para ficar. Enfim, são várias histórias que envolvem a importância do chapéu no povo sertanejo. Outra coisa também que o seu Chiquinho falou é que ele conheceu um irmão de Lampião e uma irmã de Lampião. E aonde foi que ele conheceu esse irmão de Lampião? Dentro de uma canoa, fazendo uma viagem de um local para outro. Ele conheceu a irmã de Lampião, foi a Amália, se eu não me engano, exato, a Amália, ele conheceu durante uma viagem. E ele fala, gente, dos vários tipos de embarcação que tinha no Rio São Francisco naquela época. Canoas pequenas, que eram as canoas dos pescadores, canoas maiores para transportar gente de uma comunidade para outra, de uma vila para outra, digamos, de Piranhas para Entremontes, enfim, para esses lugares assim. Naquela época era o meio melhor de transporte e era a canoa. Existiam canoas grandes que levavam encomendas, levavam saco de arroz, enfim, de víveres, levava gado e também tinha os navios. Todo mundo sabe, o São Francisco, durante uma época, tinha os navios de passageiro, que ele também cita aqui, que ele fazia aqueles percursos ali onde o rio era navegável. Se eu não me engano, você podia subir no rio até Juazeiro Petrolina, se eu não me engano, com as carrancas, aquela história toda que todo mundo sabe. Uma coisa que chama a atenção também é quando o seu Chiquinho Rodrigues diz o seguinte para João Bezerra: Bezerra, você matasse aquela mulher, cortasse a cabeça e viesse para Piranhas. Vocês lembram quando ele disse isso no vídeo? Para vocês verem, gente, como a história de cortar a cabeça era uma coisa, digamos, que fazia parte do dia a dia daquela época, da luta entre cangaceiros e volantes. Todas as pessoas estavam habituadas com aquilo ali, o que para a gente hoje, aos olhos de hoje, é uma coisa extremamente bárbara. Para eles fazia parte do dia a dia daquela guerra que estava acontecendo. Então é bom que a gente note isso também. E interessante também que muita gente diz é o seguinte: por que Bezerra não defendeu a cidade de Piranhas? Gente, o Bezerra, como todo mundo sabe, ele estava numa diligência onde ele entrou em combate lá nos Picos com o bando de Gato, onde ele feriu Inacinha e aprendeu. Quando ele saiu desse combate, ele jamais iria imaginar que os cangaceiros iriam a Piranhas para tentar resgatar Inacinha, achando até que Bezerra já tivesse levado Inacinha para lá. Não foi bem assim que aconteceu. Então, outra coisa, o próprio João Bezerra, ele sabia, como todos ali eram sabedores, que Lampião nunca tinha entrado em Piranhas, nunca tinha tentado invadir Piranhas. Então ele não imaginava nunca que Gato poderia ir para Piranhas, até porque depois do combate lá nos Picos, eles não tinham a menor ideia para onde Bezerra tinha se dirigido com a volante e a Inacinha presa. Ele não tinha ideia, ele estava longe de Piranhas e ele poderia ir para qualquer base, para Delmiro, enfim, para qualquer lugar. Então é uma coisa que as pessoas dizem: Bezerra não defendeu a cidade. Ele não defendeu porque não imaginava nunca que eles fossem fazer aquilo. Então a história de dizer que Bezerra não defendeu a cidade porque não quis, não é bem assim. Se ele tivesse lá durante o ataque, eu acredito que ele teria defendido sim a cidade, porque afinal de contas ele ia estar lá e ele ia ter que defender ele e os soldados que estivessem com ele. Então é só esse pequeno parêntese aí, porque realmente é uma coisa bem polêmica. Isso, gente, diga-se de passagem, não se mistura com Angico, que eu estou dizendo aqui em relação a esse ataque de Piranhas, tá certo? Angico é uma outra história, os relacionamentos e o que acontecia ali é outra coisa. Pessoal, vocês podem ver que aqui no monitor ao meu lado está passando várias telas. Essas telas são de vídeos que tem aqui no canal, tá certo? É só para vocês assistirem, caso vocês ainda não tenham assistido alguma dessas aí, todas elas são de alguns vídeos que estão disponíveis aqui no canal. E que vocês assistam, aqueles que são inscritos no canal,
acredito que recebam as mensagens do YouTube dizendo quando os vídeos são publicados. O amigo aqui está perguntando, o Ciro, se a grande diferença do Zé Rufino para os outros volantes era os rastejadores. Sim, com certeza. Uma das diferenças era essa, ele tinha os rastejadores e tinha também homens bons que se cercavam dele, tanto é que ele foi considerado o matador de cangaceiros. O seu João Maurício, durante a gravação com ele, com o João, ele fala de um sonho que a mãe dele teve com Barra Nova e que poucos dias depois ela recebeu a notícia que ele tinha falecido. Então ele atribui isso a uma premonição, a uma mensagem que ele recebeu. Gente, isso aqui é aquela outra história que a gente já falou. O sertanejo, de modo geral, e outras pessoas também, claro, eram muito supersticiosos, principalmente naquelas épocas passadas. Hoje em dia eu acho que nem tanto, mas as pessoas eram muito supersticiosas. Então ela teve esse sonho, eu vou dar a minha opinião, tá certo? Quem pensa diferente, beleza, não tem problema nenhum. Então ela teve esse sonho, quando ela, alguns dias depois, recebeu a notícia da morte dele, ela associou uma coisa à outra. Eu não acredito em nada disso. Até porque quantas vezes você sonha e nada acontece? Um dia vai coincidir de você sonhar alguma coisa e acontecer algo parecido depois. Isso é nada mais, nada menos do que coincidência. Tá certo? Pelo menos para mim, como eu disse. Quem pensa diferente eu respeito, mas para mim nada mais é do que coincidência. É só você pensar quantas e quantas vezes você sonha na vida e nada acontece. Aí um dia você sonha e acontece algo ali parecido, ou enfim, aí você já associa uma coisa a outra, principalmente as pessoas que são supersticiosas. Nada mais do que isso, pelo menos é o meu ponto de vista, tá certo? O Cícero Francisco da Silva, ele está dizendo uma coisa aqui, que mais uma vez, quando eu leio um comentário desse tipo, é uma prova de que a pessoa que fala isso, me desculpe, mas não conhece nada da realidade. O que é que ele está dizendo aqui? Que a Mauri, que a Alcino e outros ganharam muito dinheiro com a história do cangaço vendendo livros. Gente, por favor, analisem o mercado de livro brasileiro. Quem é que ganha dinheiro com livro no Brasil? Me diga quem é. Só os best-sellers, pessoal. Só os coelhos da vida, digamos assim, os gurus da vida que ganham dinheiro, artistas, celebridades, pessoa comum que escreve história. Gente, não ganha dinheiro com livro não, pessoal. Não ganha, até porque procurem saber a profissão das pessoas que escrevem sobre cangaço. A maioria era dentista renomado, não precisava de cangaço para ganhar dinheiro não. Frederico Pernambucano de Melo, mesma forma, e todos os outros, Arquimedes Marques, a grande maioria esmagadora de quem escreve o livro de cangaço, não precisa e não precisava de forma alguma de vender livro para sobreviver. Quem faz isso, primeiramente, desconhece totalmente quem eram os autores. Basta de pesquisar para saber quem são, o que eles fazem da vida. Desconhece totalmente os autores. E outra, me diga um autor de livro de cangaço que ficou rico vendendo dinheiro de cangaço. Me diga. Não existe, gente. É fácil, é só vocês irem pesquisarem, saber onde moram, de que vive, o que fazem, que vocês vão ver que falar uma incoerência dessa daqui é uma coisa que deixa todo mundo triste. Até porque a gente sabe que quase todos escreveram seus livros, fizeram seus trabalhos por paixão, por gostar da história e etc e tal. Nada mais do que isso. Então, por exemplo, eu estou até hoje escrevendo, tentando escrever um livro já há bastante tempo e não consigo escrever porque não é a minha praia. Mas eu postei no Facebook semana passada que eu dei uma adiantada muito grande e breve, acredito que próximo ano, sem falta, o meu livro vai estar saindo. E quando o meu livro sair, gente, eu vou vender o livro. Pode ter certeza disso. Por que eu vou dar? Sem ter apoio, sem ter patrocínio, sem ter ninguém para bancar, quem vai fazer tudo sou eu, por que eu vou dar o livro? Eu vou ter que vender para tirar os meus custos. Enfim, eu não vou tirar nunca o que eu gastei viajando, nunca, jamais. Nem se eu viver 30 vidas, eu iria tirar o que eu gastei viajando vendendo o livro. Mas pelo menos da impressão, essas coisas, eu vou tirar sim, claro. Afinal de contas, eu não sou nem um milionário para estar esbanjando, nem ninguém do meio do cangaço é. Eu não conheço ninguém do meio do cangaço que escreveu o livro que seja milionário, que possa esbanjar. Era até bom que tivesse, do cara poder fazer e distribuir aí gratuitamente. Quem é que faz isso?
para aqueles que não sabem, existem alguns livros que foram escritos com leis de incentivo. Esses livros, sim, quando eles são feitos, uma boa parte deles é doada e uma pequena parte fica com o autor. Aí, nesse caso, sim. Outra coisa, gente, do livro que eu estou escrevendo, que na verdade não é um livro, como eu falei, é os meus relatos com a vivência com eles, algumas coisas que eles me contaram e que pouca gente sabe, e eu sei, porque, claro, eles conversaram comigo. Muita gente diz, Debal, eu quero o seu livro autografado, isso, aquilo, outro. Gente, esse livro que eu considero mais um diário que eu estou escrevendo, ele vai ter algumas peculiaridades. Primeiro, não vai ter autógrafo. Por que não vai ter autógrafo? Porque, na verdade, quem devia autografar esse livro tinha que ser eles, os personagens que eu conheci, que eu conversei, e não eu, porque o livro não é meu, o livro é deles. Então eu não vou fazer de tipo lançamento com noites de autógrafo em canto nenhum. Eu não vou autografar nenhum livro, porque o compromisso ali é com eles e era eles que deviam fazer isso. Então esse livro já vai ser diferente por conta disso. Eu espero que vocês entendam, mas é a minha maneira de enxergar as coisas e todos os aplausos é para eles, não é para mim não. Eu só tive sorte de ter conversado com eles. O que vai ter, e se eu puder, tiver condição de fazer, enfim, o que eu vou, claro, fazer um dia de lançamento aqui em Fortaleza e a gente vai ter um bate-papo. Simplesmente isso. Vamos conversar sobre cangaço. E quem quiser adquirir o livro vai estar lá para ser adquirido. E a gente vai conversar, vou convidar colegas pesquisadores para participar. E se por acaso eu for lançar esse livro em outra cidade, em outro estado, a mesma coisa. A gente vai ter um bate-papo sobre cangaço. E quem quiser me convidar para ir lançar o livro na sua cidade, na sua região, eu irei sim, com toda certeza, com o maior prazer, porque eu gosto de falar sobre o tema cangaço. Tá certo, pessoal? Inclusive, a minha amiga Patrícia Gastão, filha do saudoso Paulo Gastão, também já me botou na parede. Debal, faça logo seu livro e eu quero ele autografado. Patrícia, vai ter autógrafo não, viu? Vai não, mas o seu paizinho vai estar lá, pode ter certeza disso. De todos os personagens da história do cangaço que vão estar nesse livro que eu conheci, tem um que não foi cangaceiro, mas se intitulava como Paulo Gastão, o cangaceiro. Então vai ser o único que vai estar fazendo parte por conta de toda a nossa história que vocês sabem. E bola para frente, aguardem aí, próxima semana, mais João de Souza Lima. Assistam também, pessoal, a dica de leitura com o pesquisador, o escritor Ângelo Osmiro, que é fantástico. A gente sabe que muitos daqueles livros não existem mais em catálogo, é difícil de encontrar. Infelizmente no Brasil é desse jeito. Esses livros deviam ser relançados constantemente, até porque as pessoas gostam. E infelizmente por conta de não serem relançados, o preço desses livros vão para as alturas. Como é que um mercado que é tão ativo em relação ao livro de cangaço não se relança esses livros com mais constância. E só um detalhe, não esqueçam que eu estou postando toda segunda-feira também uma série sobre museus. E pouquíssimas pessoas assistem, pouquíssimas mesmo. Eu até não entendo, porque museu é conhecimento. Museu é você viajar na história. E a história não é só cangaço. O que a gente gosta é cangaço, claro. Mas a história não é só cangaço. Eu postei nessa segunda-feira recente, eu postei 3 museus de Petrópolis. Um do Santos Dumont, que é muito show a casa dele, é um museu muito bacana. A casa do colono, mostrando a casa onde dentro você vai ver como era que os colonos, quando chegaram ali na região de Petrópolis, como é que eles viviam, etc. E um museu de cera que também existe lá em Petrópolis. E isso, gente, é conhecimento. Assistam, eu acho que o conhecimento da gente tem que ser bem aberto, a gente não pode se limitar só a uma coisa. Até porque quando você tem uma abrangência maior, você passa a entender algumas coisas que quando você vê só ali focado, você não vai compreender. E às vezes uma história está ligada a outra assim por um detalhezinho, que a partir do momento que você vê isso daí de um modo mais abrangente, você vai entender melhor uma determinada situação. Tá bom, pessoal? Abraço grande, tamo junto e vamos para frente.